Tá bom, beleza. Ó, perfeito. Pessoal, muito bem-vindos. Quero dizer que eu estou imensamente feliz de estar aqui com você. Oi, Adão, pode perguntar. Não, como a senhora falou que depois ia mandar esse PowerPoint, que assim, daqui a pouco eu vou assistir a aula, vou ter que sair para assistir, mas até umas 5h40, acho que 5h50 vai dar para me ficar. Maravilha, não, tranquilo, tranquilo. Tá tranquilo. Então, gente, vamos lá para falar sobre esse momento maravilhoso que é a etapa do TCC. A escolha do tema é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo para você tirar uma nota maravilhosa. Claro, né? O segundo passo depois é o sumário, mas escolher um bom tema é o passo primordial para você ir bem. Eu acredito até que a escolha do tema faz com que o seu sucesso possa vir de uma forma menos dolorosa, uma forma muito mais tranquila do que quando você escolhe um tema com o qual não há afinidade com ele. Então, nesse ponto, o que nós temos? Vou falar aqui sobre como não odiar a etapa do TCC, como vai funcionar a escolha do tema, como você vai delimitar o tema, porque é algo que vocês vão ouvir muito ao longo desse semestre por parte do tutor online ou do orientador. Eu vou dar algumas dicas de sites para diferentes cursos para ajudar na escolha do tema do TCC e vamos que vamos iniciar. Deixa eu ver se tem alguém aqui esperando na sala. Não, eu acho que já aceitei todo mundo pelo visto aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto a ser levado em consideração é que o TCC não é essa etapa de extremo sofrimento que aparenta ser. Por que, a princípio, as pessoas pensam que o TCC é terrível, é um bicho de sete cabeças, como, por exemplo, ai, meu Deus, é a etapa da monografia, Jesus. Gente, é muito comum isso, inclusive, às vezes, perpetrado não só entre os estudantes, mas, às vezes, até mesmo por alguns professores, que não todos, felizmente, né? Mas alguns professores até colocam o momento do TCC como uma etapa muito complicada. Algo tão complicado que o aluno de graduação precisa quebrar muito a cabeça até conseguir elaborar o trabalho de conclusão de curso. Mas, na verdade, é um momento em que ele é vivenciado em etapas. Quem é da Estácio sabe, tem a matriz, desenvolvimento, introdução e conclusão, e a parte dos elementos pré- e pós-textuais que vocês, unindo, vão entregar para o seu tutor online e ele vai dar nota. Pessoal, no meu Instagram, para quem não segue, é o @SimoneAlvarezTCC, tem um Reels muito engraçado que eu vou repostar e que fala sobre o papel do coordenador de TCC e o papel do tutor online. O coordenador presencial vai ter o papel de te ajudar na formatação e o tutor online vai te ajudar no conteúdo. Quem dá a nota é o tutor online, ele é que vai te dar a nota. Agora, em outras faculdades que não tem essa subdivisão, o orientador é aquele que vai te orientar ao longo da trajetória e a nota vai ser dada pela banca final. Na Estácio, aqui a gente não tem a gente não tem uma nota, a gente tem duas, que é nota da parte escrita e a nota da banca, que juntas dão a média, né? Divide por 2, e aí você vai ter a sua média. E na Estácio, é muito importante que o aluno tire 6, pelo menos, nas duas etapas, tanto na escrita quanto na apresentação. Esse é o diferencial da disciplina TCC. Esse diferencial faz com que o aluno não possa fazer, por exemplo, eu tirei 5 na parte escrita e 7 na parte da banca. Então, eu fiquei com média 6. Infelizmente, a nota 5 levaria à reprovação. Simone, como você sabe de tudo isso? Engendrada na Estácio, eu fui coordenadora de TCC do Campus Taquara por 3 anos e meio. E, atualmente, eu sigo mentorando muito aluno da Estácio, que são os meus maiores clientes, mas também sou mentora de alunos da PUC, da Unesp. Então, realmente, eu tenho mentorados de diferentes faculdades. Então, na hora que você tiver com raiva do TCC, pense no resultado final, tá?
pense o seguinte, cada linha que você escreve no seu trabalho é menos um estresse que você está levando para o dia seguinte. A melhor forma de você se livrar do estresse do TCC é fazendo ele. Ao invés de pensar, ai meu Deus, mais um dia de TCC que eu não fiz. Ai meu Deus do céu, que ódio desse trabalho. Eu estou exausto, não quero fazer. Cada linha que você faz, você vai ver que isso vai aliviando o teu coração. Você vai ficando mais tranquilo a cada linha que você escreve. Você vai vendo o seu trabalho tomando vida. E você muitas vezes vai acabar se deparando com a sensação. Ah, gente, se vocês quiserem fazer story, pode me marcar. Eu não sou aquela pessoa que tem, ai, meus direitos de imagem, nada. Pode postar, me postar no Instagram e pelo amor de Deus, me marquem, tá, gente? Eu tô com saudade disso. Quem foi meu aluno sabe que eu amava os stories que vocês faziam na sala de aula. Eu tô de prova disso, porque eu sempre Não é? marcava. E eu falava, pode fazer story, me marquem. E eu sempre repostei tudo. Isso quando eu não botava os alunos para fazer Reels comigo. Então, gente, pense no resultado final. Na hora que você estiver achando difícil, chato, olhando para o Word, pensando, a BNT, que droga, pensa no resultado final. Você pode ter certeza, vai vir um elogio do tutor online, vai vir um elogio da banca. Então, pense nas coisas que vão acontecer futuramente. Tenha na sua mente o momento da banca, que não é um momento ruim, é um momento maravilhoso. Eu acompanhei muitas bancas, acho que umas 800 bancas da Estácio, pelo menos. E eu acompanhei banca na Veiga de Almeida, vi banca na Cândido Mendes, vi banca não, eu participei das bancas, só um minutinho, estou adicionando aqui as pessoas. Então, é um momento muito especial que você vai viver na sua vida. Então, na hora que é o sentimento de, ai, que saco, eu estou fazendo meu TCC, pense no futuro, no que vai vir pela frente. Eu estou aqui vendo aqui se tem mais alguém se eu coloquei todo mundo em sala. Não, tem a Ana aqui. Então, depois que você pensar, tá, no quanto, depois de que você pensar no resultado final do seu trabalho, porque ele vai ficar pronto, vai chegar o dia da banca. Então, depois que você visualiza o seu trabalho ficando pronto, sendo elogiado, ou pelo menos sendo aprovado, você saindo vitorioso da banca de TCC, você vai ver que essa etapa já não é tão ruim assim. Você já tem, sabe aquelas situações em que você enfrentou algo e depois que você enfrentou isso, você pensou, poxa, estou enfrentando desafio, vou poder compartilhar essa experiência com as pessoas. Parto. Mulher sabe, quem é mãe sabe disso. Eu não tenho filho, eu tenho pavor de parto. Mas, para quem já foi mãe, para quem tem filho, sabe que a gravidez não é um momento de extrema tranquilidade, né? Mas sabe, poxa, o resultado final vai ser benéfico. Eu vou ter um bebê, eu vou ter uma companhia para sempre, ou pelo menos, poxa, olha aqui como meu filho é bonito. E o filho de vocês, nessa questão, é o TCC. Olha como o meu TCC é bacana. Terceiro ponto para você não odiar o seu TCC. É você lembrar que você, nesse momento do TCC, você está treinando habilidades que vão te transformar como pessoa. Não pense que o TCC é uma besteira, ou só uma etapa, um empecilho para a sua colação de grau. É um momento em que você está ganhando ou treinando habilidades que talvez você nem saiba que você tem, mas você tem. Então, você vai treinar a sua habilidade escrita, você vai escrever cientificamente. Pessoal, assistam às aulas, tá? De TCC. Da faculdade que você dá. Tem alguém aqui que não é da Estácio? Que eu estou falando assim, quem não é da Estácio, mas às vezes eu posso estar só falando para aluno da Estácio. Então, não sei se tem alguém aqui de outra faculdade visitando essa aula. Se tiver, muito bem-vindo. É só contar no chat. Eu sou, sei lá, da PUC, eu sou da Veiga, mas eu acho que realmente 99%, se não 100% é da Estácio.
Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Só vou ver aqui se eu estou vendo aqui gente me escrevendo. Só vou ver se alguém está perdido, não está conseguindo entrar na aula. É rapidíssimo, não demoro. Não, não. Ninguém escreveu aqui no nosso grupo, não. Estão me escrevendo no Instagram. Não. Então, vamos que vamos. E aí, gente, nesse caso, o TCC vai te treinar habilidades como, por exemplo, a escrita. Você vai aprender a escrever cientificamente. Você não vai mais escrever como um leigo. Quer um exemplo de escrita de leigo? Quando você coloca no seu TCC, isso aí, gente, é dica da mentoria que eu dou para os meus mentorados. Eu estou dando para vocês. Não usem no seu TCC. Eu entendo que... discordo desse ponto e também não use discordamos, entendemos. Sabe por quê? Porque a gente não usa verbos na primeira pessoa, nem do singular e nem do plural, em um trabalho científico. A gente nunca usa verbo em primeira pessoa do singular nem do plural em trabalho científico. Então, como é que você vai escrever? Discorda-se que, entende-se que, ou então, ao invés de você falar discordamos da jurisprudência nesse sentido, não. Coloque o seguinte, a jurisprudência entende equivocadamente, blá, blá, blá. Ou seja, você procura usar os verbos não na primeira pessoa do singular ou do plural, como entendo ou entendemos, mas você vai usar o verbo de uma forma impessoal, ou então na terceira pessoa. Perceba que, nesse caso, você vai aprender ao longo do TCC a escrever de forma científica. Você vai aprender a ABNT. E a ABNT pode parecer bobagem, mas você vai ver que qualquer texto fica muito mais bonito quando está na formatação adequada, inclusive futuras petições iniciais. Você dominando o ABNT, você vai poder escrever qualquer artigo científico, você vai ter liberdade de escrever um TCC de pós-graduação, você vai conseguir fazer com facilidade os trabalhos de conclusão de disciplina do mestrado. Então, não pense no presente, pense no futuro. E aí você vai pensar, na hora que eu estou fazendo meu TCC, eu estou treinando a minha habilidade escrita, eu estou treinando a minha estética escrita, porque eu estou colocando na formatação adequada. E isso é muito válido, inclusive nas futuras petições iniciais que vocês vierem a fazer no futuro. Você vai estar treinando a sua habilidade de comunicação. Muita gente fala o seguinte para mim, eu estava testando a live no YouTube, estava testando a live no YouTube, e aí R9 entrou para assistir. Eu não sei quem estava por trás, não sei quem era o R9, eu sei o que é R9, a Faculdade da Taquara, mas ali alguém falou assim, professora, a senhora fala muito bem, a senhora fala com uma dicção maravilhosa. Eu fui à lua, né? Fiquei toda feliz. Mas perceba que isso é uma habilidade que você treina para o TCC também, para a sua apresentação. Então, você vai estar crescendo como pessoa. Você não está crescendo só como um estudante lutando para passar com 6 no TCC. Você está lutando para para dar o seu melhor, sabendo que você está evoluindo profissionalmente e humanamente, né? Como uma boa comunicação vai ser um diferencial em tudo na sua vida, tanto na vida profissional, quanto na vida afetiva, na sua vida familiar. As pessoas dão mais atenção quando você fala bem, e isso você vai treinar, nem que seja treinando com você mesmo, no espelho, para o dia da sua apresentação. E isso vai te trazer muitas possibilidades. Percebem que o TCC não é chato, mas um momento de evolução. É por isso que eu trabalho com TCC, porque eu sou apaixonada por isso. Não é por sadismo, eu vou trabalhar com TCC porque eu quero sofrer. Pessoal, não. Eu vejo o TCC com tanto amor que eu quero transmitir um pouco desse amor para vocês. E você futuramente pode usar o seu TCC para ganhar autoridade no mercado de trabalho. Você pode usar o seu TCC para ganhar novas vitórias, porque uma vez que o seu TCC foi aprovado, você pode publicar o seu TCC como capítulo de livro em coletânea.
Não apenas eu faço esse trabalho de publicação de livro em coletânea. Na verdade, esse trabalho de publicação de livro em coletânea, eu não ganho nada por ele, nada. Pelo contrário, eu também participo do rateio. A Juliana, que publicou comigo agora, a Juliana Gonçalves, ela publicou o TCC dela agora no Visões Prospectivas do Direito, que é a minha série de livros anual que eu lanço para quem concluiu o TCC e está na minha mentoria. Mas existem outros professores também, tá? Que trabalham com essa possibilidade de publicação de TCC em livro. E aí, você pode fazer isso. Simone, quem faz isso? Professora Ana Cristina. Ela faz também publicação de TCC em livro. Por que eu estou mencionando ela? Porque eu quero mostrar para vocês que o meu foco é trazer uma visão ampla para ti. Não trazer exatamente, a Simone está falando da mentoria dela. Não, eu estou falando, inclusive, até de uma concorrente leal e muito querida que eu tenho, que é a professora Ana Cristina. Então, ela também publica TCC em livro. Você pode, no caso, transformar o seu TCC em livro. Ah, Simone, mas eu não estou afim de publicar meu TCC como capítulo de livro. Eu estou empolgado, quero aumentar o meu TCC e publicar um livro. Posso? Claro. Eu fiz isso 2 vezes. Eu publiquei 2 TCCs meus, o da graduação e o da pós-graduação em Direito Internacional, e transformei em livro. E com isso tenho o primeiro livro específico sobre a patridia do Brasil, que é o meu livro. A patridia é uma visão global da ausência de nacionalidade. É um livro que não é grosso, porque o meu TCC não era imenso, mas eu aumentei para publicar o livro e publiquei pela editora Multifoco. Tem a Multifoco, tem editoras que publicam com baixa tiragem, e você consegue também transformar o seu TCC em livro. Exemplo, a Multifoco, editora Literis. No meu canal do YouTube tem um vídeo chamado Como Transformar o Seu TCC em Livro. E, claro, para caso você tenha essa vontade de aparecer em entrevista e ser entrevistado, você pode também apresentar. Oi, Juliana, pode perguntar. Então, professora, sei que também tem a possibilidade da gente publicar em revista jurídica. Pode, tem. E como é que é isso? Tem sim. Eu vou falar brevemente por quê, só para não sair muito, mas vamos lá. Pessoal, a pergunta da Juliana é ótima. Pode publicar em revista jurídica? Pode. O único probleminha da revista jurídica é que muitas vezes eles pedem o quê? Alguém com algum título. Entendeu, Juliana? Então, na revista, por exemplo, vocês devem dar uma olhada em revista Qualis. Eu vou escrever no chat. Cadê o chat? Revista Qualis C ou B4 ou B3, tá? Porque da B2 para cima, geralmente eles pedem algum professor mestre, e a B1 eles pedem um doutor em coautoria. Peraí, B1 e B2 dá para ser mestre, tá? Dá para ser mestre em coautoria. Então, por isso, nesse caso, os títulos são importantes. Então, se você quiser publicar com algum mestre ou com algum doutor em coautoria junto contigo com o seu TCC, poderia ser a revista jurídica. Aí agora eu vou dar uma opinião pessoal sincera para vocês. Eu não sei se é uma boa publicar o TCC em revista jurídica sem algum título. Sabe por quê? Porque, você tem 2 possibilidades, tá? Publicando com um mestre ou doutor, estreitando network, tá? Estreitando networking com algum professor de programa de pós-graduação. Aí pode valer a pena, tá, Juliana? Como você tem a vontade de fazer o mestrado em um determinado PPGD, talvez valha a pena estreitar esse laço com algum professor de PPGD, ver se ele toparia colocar o nome dele ali. Agora eu vou dar o outro lado da moeda. Será que vale a pena passar o seu trabalho, tá? E colocar um coautor que não escreveu nada nele? Por isso que eu sou mais a favor da publicação como capítulo de livro ou transformar em livro. Foi isso que eu fiz, eu gostei mais dessa saída. Não é uma saída egoísta, não. É uma saída sincera que deu realmente muito mais visibilidade para ti, ao invés de simplesmente botar alguém que vai falar, pode botar o meu nome aí, como se fosse um favor, entendeu? Tem essa impressão, na verdade. E a quarta possibilidade seria
você apresentar o seu TCC em um programa de entrevista, como no caso, aí é meu produto mesmo, gente, eu tenho o TCC Cast. Quem quiser seguir o Instagram do TCC Cast, você pode ser entrevistado nesse programa, tá? E você recebe uma gravação feita em estúdio e vai poder publicar, e o pessoal vai olhar o seu Instagram e vai pensar, nossa senhora, tá podendo. Agora, vamos a um ponto importante, tá? Não tenha medo, tá? Você está aprendendo. Você não tem obrigação de ser perfeito, perfeita. Gente, nem o professor tem obrigação de ser perfeito, e ele sabe disso. Ao longo do semestre de vocês, perguntem ao coração de vocês: o meu tutor online é perfeito comigo? O meu, sei lá, o professor X, é a Simone, se eu dei aula para você em algum momento da vida. A Simone é perfeita 100%? Tem muita gente que diz que, pô, eu era ótima, mas certamente em algum momento eu posso ter falhado, eu posso ter rido muito em sala, em algum dia posso ter brincado. Então, pense o seguinte, se nem os professores são perfeitos, e se você tirar um dia do pensar, vou catar defeito. Ao longo do semestre, você vai ver que seus professores têm seus respectivos defeitos. Então, não tenha você a obrigação de ser perfeito. Você não tem que ser perfeito, você não tem que ser criticado ferozmente por erros. E, graças a Deus, pelo menos na Estácio, eu não vejo isso, pelo menos na graduação, eu não vejo isso de pessoas humilhando, ofendendo o aluno por ter errado. Eu não vejo isso. E aí, Tami, pessoal, me perdoa, a minha campainha tocou e meu pincher late. Tami, pronto. Ela voltou ao normal, tá quietinha agora. Então, vocês não têm que ter medo de errar, vocês estão aprendendo, sabe? Se vocês tivessem nascido sabendo a habilidade da escrita científica, você não teria que fazer, você não estaria pagando a matéria TCC na faculdade. Então, é o seguinte, você está lá para aprender. E lembrem que nenhum TCC vale a sua saúde mental. Se você está sentindo desespero, pânico, sua pressão está subindo, você está ficando com crise de ansiedade, tá? Saiba que o seu TCC não merece isso. Nenhum TCC merece que você se acabe por causa dele. Simplesmente respira, pensa, isso tem que ser feito, vai fazendo do seu jeito, vai caminhando, porque a cada passo que você dá, você não vai ficar, você vai melhorar um pouco dessa ansiedade, desse nervo, dessa pressão. Cuide da sua saúde. Converse com pessoas sobre o seu TCC, sobre o seu trabalho. Jaime, converse com pessoas sobre o TCC, sobre o trabalho e simplesmente dê o seu melhor. Mas dar o seu melhor não significa obrigação de ser perfeito. E outro ponto muito importante que é um mito: o tema do seu TCC não tem que ser algo novo, inovador, tá? Você não tem que criar algo novo na área de conhecimento de vocês. Isso não é uma tese de doutorado, tá? O TCC não é tese de doutorado. O doutor, sim, o doutorando, sim, tem a obrigação de criar algo novo. O doutor tem a obrigação de trazer uma proposta para um problema que não tem resposta ainda. O graduando não é obrigado a resolver um problema que não tem a resposta. Então, isso significa o quê? Você não precisa ficar nervosíssimo pensando que você tem que solucionar os problemas do mundo com o seu trabalho. Você tem que pegar o seu TCC e criar uma problemática. E aí é o que a gente vai entrar no próximo slide, tá? Então, quando você... Agora, vamos passar... Antes de eu chegar na problemática, que o seu TCC tem que ter uma problemática. O que é uma problemática? É não ser algo genérico, algo abrangente. Exemplo, eu fui professora da Estácio de Direito Internacional. Juliana foi minha aluna de Direito Internacional, Rogério foi meu aluno de Constitucional Avançado. Então, vamos imaginar que eu vou fazer o meu TCC. O que seria algo genérico e sem problemática? TCC da Simone, ação direta de inconstitucionalidade. Gente, isso não é um TCC. Isso aqui eu estou fazendo um resumo de um manual em 15 páginas, tá? Porque o TCC ele deve ter de 15 a 30 páginas na Estácio. Na PUC, de 40 a 60 páginas.
que é o formato monografia, que é maior. E aí, nesse caso, o seu TCC deve ter uma problemática. Então, qual é uma problemática, por exemplo? Eu gosto muito de trabalhar com controle de constitucionalidade. Oi, sim, pode falar. Acho que abriu sem querer. Então, eu gosto muito de falar de controle de constitucionalidade. E uma vez eu escrevi um artigo científico que era uma análise da ação direta de inconstitucionalidade que declarou inconstitucional a proibição do homem homossexual de doar sangue. Sim, porque houve essa proibição até 2020, gente. Eu não estou nem falando da época do preconceito maior, que foi 80. Isso perdurou até 2020. Então, aqui percebam que eu saí de ação direta de inconstitucionalidade. Não. Mas eu falei ação direta, uma análise da ação direta de inconstitucionalidade número tal que passou a que declarou a inconstitucionalidade da resolução X da Anvisa que impediu o homem homossexual de doar sangue. Aqui é uma problemática. O que é isso? Eu fui afunilando. E aí, gente, o que considerar na escolha do tema do TCC? O seu gosto pessoal. O seu gosto pessoal importa, tá? Por isso que eu sempre falo, até para os meus mentorados, eu posso te ajudar a escolher um tema dentre os que você escolheu, mas eu não posso impor um tema para ti. Às vezes, porque o meu gosto pessoal é diferente do seu. No caso, você tem que levar em consideração a sua matéria, pelo menos umas 2 matérias preferidas. Você pode pensar 3, 4, mas eu sugiro não abrir tanto leque para que você não fique muito perdido. E aí, nesse caso, você vai escolher 2 matérias preferidas. Pessoal, se alguém quiser tirar alguma dúvida, uma sugestão, pode abrir o microfone e perguntar direto. Outra sugestão é levantar a mãozinha só para eu não ficar perdida achando, será que alguém me chamou? Será que não? E quando eu fecho o microfone, não é por mal, é só para proteger a casa de vocês, tá bem? Rapidinho, eu acho que tem o microfonezinho aqui aberto, eu vou fechar, não levem a mal quando eu fecho o microfone, é só para proteger a intimidade da casa de vocês. E aí, gente, vocês devem escolher algo de acordo com o seu gosto pessoal, porque às vezes perguntar para o professor, para o amigo, colega, advogado, ou então outro colega da sua profissão, o que ele acha como bom, pode ser algo um tanto complicado para ti. Eu adoro trabalhar nos meus artigos científicos com controle de constitucionalidade e falar sobre direito internacional. Mas talvez se eu chegasse, como eu falei até para a Juliana, que é minha aluna, se eu chegasse para a Juliana e eu cheguei até a falar com ela, porque a gente estava conversando sobre escolha de temas esses dias. E eu comentei com ela, essa área de juntar penal com internacional poderia abordar extradição, etc, etc. Mas, gente, ela não é tão apaixonada por direito internacional misturado com penal. Ela gosta de criminologia. Então, nesse caso, na mentoria, a gente elaborou um pré-sumário voltado para criminologia, porque é a facilidade dela, é o coração dela que importa ali, não é o meu como mentora. O meu coração como mentora, eu boto meu coração nos meus artigos, certo? Então, você deve considerar sua matéria, sua aptidão, tá? Seu gosto pessoal. Se você odeia direito internacional, não escolha um TCC em direito internacional. Você não vai ter saco de escrever algo com as suas próprias palavras no TCC. E no TCC você tem que escrever, colocar tanto citação como escrever com as suas próprias palavras. Por isso, é essencial que você goste do tema escolhido, você goste da matéria, porque, querendo ou não, você já ganhou uma certa habilidade com aquela matéria. Menos do que você tem, por exemplo, com direito internacional, caso não goste da matéria. E aí, vamos para outro ponto. Você primeiro pensou, eu gosto dessa matéria, eu vou conseguir escrever, colocar citações no meu TCC e também vou escrever com as minhas próprias palavras. Então, por isso, tem que considerar o meu gosto pessoal. Pensar no que eu gostei na faculdade de matéria. Agora, vamos para mais um passo que também pode te ajudar. Existe algo na sociedade que você se incomode profundamente? Tem algo que te irrite na sociedade? Por exemplo, o racismo é algo que te incomoda? Que tal fazer um TCC, então, sobre racismo?
algo que me incomoda. Agora, trazendo a minha experiência pessoal. Quem está no meu Instagram, sabe que eu sou uma pessoa que luta muito pela liberdade de expressão do trabalhador. Eu estou sempre levantando a bandeira de que as pessoas não precisam viver enjauladas em um cárcere de formalidade para serem vistas como boas profissionais. Pelo contrário, isso muitas vezes acaba fazendo com que o profissional tenha problema de burnout, entre em crise, ou então ele vive nervoso porque ele não consegue ser ele mesmo na rede social, ou então em qualquer outro lugar, numa balada, numa saída. E com isso, eu falo muito sobre liberdade de expressão, porque é um tema que eu gosto de abordar. E então você deve pensar, cada um tem suas dores e amores. E com isso você vai saber o que te incomoda na sociedade. O que incomoda muito os meus alunos, por exemplo, a alienação parental é algo que incomoda os meus alunos. Eu estou falando dos meus mentorados em geral. Já vi gente que se incomodava com a alienação parental praticada, alienação parental inversa, né? Não é contra o idoso, por exemplo. Eu já vi pessoas que se incomodam. Poxa, eu nunca vi. As pessoas amam andar na frente da ferrovia, estão atropeladas e depois querem pleitear algo do Estado. E aí tivemos um TCC voltado a acidentes ferroviários, a adoção internacional, ou seja, as dificuldades que existem. Enfim, com tudo isso, você vai pensar em algo que te incomode. Pô, eu quero falar sobre isso porque isso aqui me dá sangue nos olhos, eu vou conseguir desenvolver bem o meu trabalho. Agora, vamos falar do outro lado da moeda. E existe alguma coisa que você goste? Alguma inovação que você adorou? O que o pessoal tem postado muito nesses 2 últimos dias? Sobre a nova lei de laqueadura. Que agora a mulher não precisa mais, né? Ou melhor, a pessoa não precisa mais do consentimento do cônjuge, que não precisa ter filhos, ou seja, é uma inovação que muita gente gostou. Ou seja, às vezes você não precisa falar daquilo que te irrite, você pode falar daquilo que você gostou. Então, você pode abordar, por exemplo, um TCC, eu estou dando um exemplo, tá? Se você colocar no Google nova lei, tá? Você não vai achar apenas algo relacionado à laqueadura. Testa isso depois no Google, nova lei, e você vai ver se tem alguma lei atual, nova, que surgiu, você nem soube, mas que te interessaria para fazer um TCC. Então, você pode abordar esse algo que você gostou. Tá vendo como é que aí tem uma problemática? Você não está falando sobre, no meu caso, liberdade de expressão. Eu estou falando sobre liberdade de expressão do trabalhador. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no chat. Professora, então, bizu, com certeza, tá? Então, vamos lá. E aí, nesse caso, voltando aqui. Então, quer uma dica de onde você pode pegar tema que te interesse, tá? Oficinas de leitura, palestra. Isso é incrível para você ter ideia de tema. Porque para que serve a oficina de leitura e a palestra? Para trazer pontos que você não tem tempo de estudar em sala de aula. Tá? Gente, quem estiver gostando da live, por favor, compartilha no Instagram ou me marca, que eu agradeço muito, pessoal, agradeço muito. E aí, nesse caso, você pense nas oficinas de leitura que você assistiu. Não sei se alguém aqui, eu acredito que alguém aqui já assistiu oficina de leitura comigo. Teve aquela palestra chique no judiciário, em que havia aquelas portarias, né, específicas dos tribunais de justiça impondo roupa para o jurisdicionado, impondo roupa para quem entra no fórum. Não é nem roupa para o juiz ou para o advogado, é roupa para jurisdicionado. Eu já fiz palestra, oficina de leitura, sobre alguns aspectos peculiares da iniciativa popular de leis. Será que ela é tão popular assim? Pronto. E aí, tanto, inclusive, que até a escolha do meu tema de TCC, eu tive uma palestra, tá? Eu tive uma palestra. Deixa eu ver o chat. Dress Code, muito boa essa palestra, eu adorei. A Dress Code do estudante de Direito também foi muito boa também. E aí, gente, outra possibilidade que você pode escolher é, além daquilo que te incomode, tá? Uma inovação que você gostou,
ou alguma polêmica. Algo que você viu e achou polêmico, opa, meu TCC pode abordar essa polêmica. E aí, nisso, você vai desenvolver o seu TCC. Agora, vamos dar mais um passinho para um aspecto secundário. Eu só estou acelerando um pouco, porque eu sei que vocês têm aula e eu não quero atrapalhar vocês. Então, Ô, vamos lá. professora, Oi, sim. só para falar que tem alguém com áudio aberto aí tá atrapalhando. Tá, vou dar uma olhadinha agora, acho que eu estou ouvindo. Vamos lá. Já foi, já Já foi. foi? Já Ai, fechou, já. tá Já ótimo, fechou. tá ótimo. Então, deixa eu voltar para vocês. Então, agora o aspecto secundário. Esse aspecto secundário você pode levar em consideração, mas particularmente, você deve levar mais em consideração gosto pessoal e esses aqui, porque vai ser muito mais fácil para você desenvolver do que esse aqui. Mas é um aspecto que você pode considerar. Qual matéria você pensa fazer a sua prova da OAB? Ah, eu quero fazer a minha OAB em Direito Penal. Talvez valha mais a pena você fazer um TCC em penal do que um TCC em Direito Constitucional. Pode ser interessante. Até porque, de certa forma, isso aqui anda de mãos dadas com isso aqui. Eu acredito que ninguém vai ser sádico de escolher na prova da OAB uma matéria que não gosta, né? Eu escolhi Direito Civil na época que eu adorava Direito Civil. Mas, de certa forma, o meu TCC foi em Direito Constitucional. Em outras palavras, sabe por que eu fiz o TCC no 8º período? Para estudar para a prova da OAB 100%. Eu fiz o meu TCC sem pensar na OAB e fiz a minha prova da OAB sem pensar no TCC. Então, quando me perguntam qual é o período ideal para fazer o TCC em Direito, é o 8º período. Qual é o período ideal para fazer o TCC em outro curso? O penúltimo. Eu nunca deixaria o TCC por último. Simone, deixei meu TCC por último e agora? Agora vamos seguir em frente com o objetivo de ser aprovado, gente. Você tem que ser aprovado no 10º período na marra no TCC, para não ter que fazer de novo o TCC, né? Poxa, só o TCC por mais um período, ninguém merece. Agora eu vou te dar um conselho importante. Não escolha tema que te machuque. Você pode estar achando que é besteira eu estar falando isso, mas eu já vi alguns alunos, talvez 10 alunos, que escolheram temas que machucavam eles. E com isso, qual foi o resultado disso? Procrastinação, dor, choro na hora da apresentação. Porque nervosismo, porque a pessoa começava a contar a vida pessoal dela na apresentação. Que temas seriam aqueles que machucam? Eu havia escolhido, quando eu estava no mestrado, um tema que me machucou, só que na época não era um tema que me machucava, só que diante da situação superveniente começou a machucar. Eu havia escolhido falar sobre morte digna. Estava transcorrendo o meu trabalho de conclusão de disciplina sobre morte digna, só que um mês depois a minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão. Pessoal, vocês acham que o meu psicológico estava preparado para seguir num trabalho sobre morte digna com uma mãe com câncer no pulmão? Não. Mas ali eu tive que seguir em frente, tá? Eu tive que seguir em frente. Então, se você tem algo que te machuque, como adoção, é um caso que machuca. Se você sofreu alienação parental e você tem dor, não é te irrita, mas você tem dor no seu coração, aborto. Você, por algum motivo, teve que fazer um aborto, não estou julgando ninguém não, tá, gente? Pelo contrário, cada um tem seus motivos. Se você ou conhece alguém que fez aborto e aquilo te dói, ou não estou nem falando de você abortou seu filho, você perdeu o seu bebê e está falando sobre aborto, será que é uma dor que te compensa? É como eu falo, é como eu falei aqui, nesse slide, nenhum TCC vale a sua saúde mental. Não escolha um tema que te machuque. Escolha tema que você ame, algo que você ache curioso a ponto de ser polêmico, ou algo que te irrite. Porque a irritação você vai fazer o TCC rapidinho. Cá entre nós, quem é que nunca resolveu um problema rapidinho porque estava a pé da vida? Agora, será que você teria o mesmo ânimo de resolver o problema se você estivesse triste? Pé da vida você resolve rápido e com ânimo, mas triste não. Então, pense sobre isso. Agora vamos ver mais outras coisas que você deve considerar na escolha do tema do seu TCC. Livro que você tem em casa, tá? Se você está com um problema financeiro,
vale a pena você ver os livros que você tem em casa. Se você é aluno da Estácio, a Estácio faz algo excelente. Nós estamos fazendo tanto propaganda da Estácio, meu Deus, me contrate a Estácio para fazer propagandas. Enfim, mas vamos lá. Não é o objetivo fazer propaganda da faculdade, mas isso ela tem de muito bom. A biblioteca virtual. Eu compartilhei no nosso grupo a biblioteca virtual de como você deve usar a biblioteca. Eu ensino passo a passo. E aí, gente, você não precisa nem comprar livro, porque a Estácio tem uma biblioteca virtual com muito, 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 muito livro novo que vai te ajudar no TCC. Então, você pode ver o que você tem em casa de livro, tá? E também dar uma consultada na biblioteca virtual. Ou seja, eu quero falar sobre doação de sangue, da ação direta de inconstitucionalidade que permitiu a doação de sangue do homem homossexual, como foi um tema que eu escolhi. Ou então quero falar sobre a demissão do trabalhador no exercício da liberdade de expressão. Já foi um tema que eu abordei também. Então, nesse caso, o que eu veria? Tá? Vamos imaginar que eu sou aluna de TCC e eu quero falar sobre isso. Eu vou ver os livros que eu tenho em casa. Pô, será que eu tenho livro de direito constitucional? Será que a biblioteca da faculdade tem livro de direito constitucional? Vou dar uma olhada nos artigos científicos que eu tenho na internet, tá? Eu poderia falar para você, olha o academia.edu, olha o Google Escolar. Eu vou dar uma dica muito mais tranquila para vocês, tá? Vá no Google, tá? Olhe lá, coloque a expressão desejada no Google. Eu colocaria, por exemplo, liberdade de expressão trabalhador, revista jurídica. Pronto. Ele mesmo me direcionaria para algumas revistas jurídicas, tá? Revistas jurídicas. E com isso eu teria artigos científicos. Para não correr o risco de cair numa Wikipédia, pessoal, não use Wikipédia no seu TCC, tá? Não use de forma alguma a Wikipédia do TCC, nunca, jamais. A Wikipédia é mal vista. Não por mal, mas porque a Wikipédia é uma enciclopédia livre, qualquer um altera quando quiser. Imagine que eu agora, depois da palestra de TCC, quero pegar, eu vou agora falar sobre física quântica, porque eu vi na internet que a chama gêmea vem para a gente de acordo com a física quântica. Tem alguma coisa nesse gênero, pessoal. E aí eu vou para a Wikipédia, física quântica, eu vou lá e escrevo essa besteira lá. Besteira porque eu sou leiga, eu posso estar falando besteira e devo estar falando mesmo. Mas alguma coisa do gênero. A física quântica ajuda nos relacionamentos porque atrai a chama gêmea, que é outra coisa além de alma gêmea. Pessoal, imagina a pessoa colocando isso no trabalho de conclusão de física quântica. Quem escreveu isso? Simone advogada. O que tem a ver com física? Nada, né, gente? Então, não use a Wikipédia, tá? Oi, Derlan, pode falar. Estou vendo a sua mãozinha levantada. Desculpa, foi sem querer, mil perdões. Imagina, sem problemas. Eu estava com saudade dessas mãozinhas levantando sem querer, sabia? Até aí disso eu estou com saudade. E a senhora Então, falando aí, falando que o tema pode ser livre, dado o seu CCC, não precisa ser uma coisa obrigatória. Oi, desculpa, eu não ouvi muito bem, porque está meio baixinho, mas eu estou tentando te ouvir. Como a senhora falou que o TCC não pode ser uma coisa nova, obrigatória, pode ser um tema livre que você... Pode, é tema livre, isso aí, sim. Que você... que nem o exemplo que a senhora deu, eu pensei na xenofobia, que é por causa da atualidade. Muita gente está passando por isso. Sim, olha. Derlan, excelente pergunta. Não precisa, o que eu quero dizer é que você não precisa trazer uma solução inovadora, tá? Você não precisa criar algo novo. Então, claro, a atualidade é muito mais fácil de trabalhar do que um tema batido. Eu vou até entrar nessa parte do tema batido daqui a pouquinho. Então, você pode usar um tema que já é corriqueiro, não tem nenhum problema, falar sobre alienação parental, abandono afetivo, Maria da Penha, que são os 3 temas mais batidos no curso de Direito são esses. Mas, ainda assim, trazer um viés novo. Mas trazer um viés novo não significa que você tem que solucionar um problema com uma solução que ainda não existe. Eu vou dar um exemplo, tá? Pessoal, vou dar um exemplo de um mentorado meu que queria falar sobre alienação parental, doutrina. Quer uma dica para achar doutrina? Doutrina seria, no caso, por exemplo,
artigo científico, revista jurídica, doutrina, livro, você poderia escrever livro sobre o tema ou ISBN, entendeu? ISBN, alienação parental. ISBN são os registros de livros, tá? Por isso, pode ser uma forma de você encontrar. Então, eu vou compartilhar com vocês também no nosso grupo como pesquisar jurisprudência no STJ, jurisprudência no STF, que vai ser interessante para o TCC de vocês também. E aí, pessoal, se você for buscar livros, né? Aí, por exemplo, vamos imaginar que você esteja procurando um livro e você quer o livro com pressa. A Amazon entrega muito rápido. Se você está com pressa para o TCC, a Amazon é um dos melhores sites para você comprar livro. Eu realmente só procuro a Amazon quando eu procuro comprar algum livro. Eu procuro comprar muito livro por causa da mentoria. Então, eu compro livro de diversas matérias. Claro, eu não tenho um montão de livros de administração, um montão de economia, mas eu procuro sempre comprar algum de outras áreas que eu também mentoro outros cursos. Agora, eu coloquei esse link aqui que ensina vocês a usar a biblioteca virtual da Estácio. Eu vou compartilhar esse material com vocês e esse material é de compartilhamento autorizado, tá? Esse material é de compartilhamento autorizado, podem compartilhar. Quando é algo de compartilhamento não autorizado, eu menciono, eu aponto, mas esse aqui pode compartilhar. Aqui, ó, pesquisa artigos científicos no Google para verificar se há suporte teórico para o que você pensou. E aí, essa dica aqui, se você cursa direito, dá uma olhada no Google Notícias. Gente, o Google Notícias, vocês não imaginam o quanto o Google Notícias me ajuda a ser inovadora. Eu não procuro jornal ou outra forma de inspiração que não seja o Google Notícias. Então, eu quero escrever um artigo científico sobre direito internacional. Aí jogo no Google alguma coisa no sentido. O que, por exemplo, Vaticano Notícias. Abuso sexual no Vaticano leva Papa a ser denunciado no Tribunal Penal Internacional. Pronto, aí foi minha inspiração e eu escrevi um artigo sobre esse assunto em 3 dias. Tanto que eu falo que na mentoria o aluno pode fazer o TCC em 20 dias com tranquilidade. Mas eu nunca exijo isso dos meus mentorados, de forma alguma. É porque, como eu sei que eu aplicando meu método, eu escrevo em 3 dias, por isso que eu falo para vocês. Inspiração. Quero me inspirar correndo, quero me inspirar em 5 minutos. Vou no Google. Qual é a minha matéria preferida? Eu gosto de direito civil. Vou jogar no Google nova lei, direito civil, ou nova lei de uma forma aleatória, caso você não tenha nem ideia exatamente da matéria que você gostaria. E aí você vai ver um monte de novidades de nova lei. Simone, mas eu não quero abordar nova lei. Eu quero ver notícias sobre ação direta de inconstitucionalidade. Eu quero ver o que o STF está decidindo sobre esse assunto. E aí você pode ver alguma ação direta de inconstitucionalidade nova. E isso é ótimo, porque a ação direta de inconstitucionalidade sempre questiona alguma situação interessante para a sociedade, como no caso da doação de sangue do homem homossexual, que não podia até 2020, ou o STF, volta e meia, também julga remédios constitucionais, e uma vez me serviu de inspiração quando julgou a respeito da dispensa do uso da máscara, da impossibilidade de dispensa do uso da máscara na época da Covid-19. E aí, depois que você pensou no seu tema, você verificou o seu acervo de livro na biblioteca virtual da Estácio, na sua biblioteca de casa, no Google, tá? No Google. Você vai começar a pensar em delimitar o tema, tá? Isso aqui, você não precisa fazer tudo isso, tá? Não há essa necessidade de fazer tudo isso aqui. Mas você vai começar a delimitar o tema, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma mentorada minha, que está abordando o rol taxativo e que se transformou em exemplificativo da ANS. Que era exemplificativo, foi para taxativo, foi para exemplificativo de novo. Então, vamos lá. Ela focou nos tribunais do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo.
E é nisso, você já vê que está havendo uma delimitação. O quando do TCC dela foi 2022. Vocês vão entender. O quem? Pessoas com câncer. No TCC dela, a gente encerrou nessa etapa. A gente não entrou na etapa do caso específico. Tá? Do caso específico, a gente não entrou exatamente. Mas eu vou dar, daqui a pouco eu vou falar sobre o caso específico para vocês, que é bem legal. Então, você pensou, poxa, eu quero falar sobre o rol taxativo da ANS. Perfeito. Você gostaria de falar desse impacto do rol taxativo em alguma região específica? No meu caso, a minha aluna procurou focar no Sudeste. E que época você gostaria de falar sobre o rol da ANS? Desde 2010 para cá? Não, a gente foi bem específica, que foi em 2022 que houve essas transformações. O quem? Ou seja, a gente sabe que o rol da ANS de procedimentos médicos impacta a vida de todo mundo aqui. E no caso dela, ela não quer falar sobre todo mundo. Eu tenho uma que está falando sobre doença autoimune. Eu tenho a outra que está falando sobre pessoas com câncer. Então, vamos lá. Como é que ficou, no final das contas? Do impacto da transformação do rol da ANS na vida das pessoas com câncer em 2022 no Sudeste. Nesse sentido. Agora, vamos imaginar que você queira abordar caso específico. Eu já tive uma aluna, na época não era mentorada, era aluna que eu era professora do R9 Taquara na época. E ela queria falar sobre alienação parental. E aí eu pensei, poxa, isso está um tanto batido, para vocês terem ideia, só para vocês terem ideia do quão batido estava isso. Em 2020, eu tive nada menos do que 25 bancas de TCC sobre alienação parental. E nesse caso, eu quis que ela tivesse um trabalho diferenciado. O trabalho dela ficou tão bonito que eu chorei de emoção na banca, e eu não estou mentindo. Eu tenho até vídeo disso, eu chorando de emoção na banca, porque me arrepiou o trabalho dela de tão bonito. Por quê? Teve em 2004, um caso do menino chamado Cian Goldman, que foi... que a mãe trouxe dos Estados Unidos para o Brasil, e depois que essa mãe e o pai americano queria muito recuperar o filho, e não estava conseguindo. Só que essa criança sofreu um intenso processo de alienação parental, que só foi resolvido com a morte da mãe no parto da segunda filha, e finalmente o pai recuperou a criança. Então, a gente abordou o caso da alienação parental específico na situação do menino Cian Goldman. Então, o trabalho dela ficou bem arrepiante, porque ela trouxe de um tema batido algo inovador. Ninguém tinha feito isso até então. E ela seguiu tanto as orientações minhas que eu chorei de emoção. Para mim, foi impactante. E eu gosto disso, eu gosto de quando o TCC é impactante. Dá uma aceleração no coração do professor que vocês não imaginam o quão poderosos vocês podem ser. Então, Simone, quero ser poderoso também. Então, delimite seu tema. Pense em algo do gênero. Tá, eu quero falar sobre isso onde? Quando? Quem? Aí tem esse exemplo da minha aluna. Eu vou dar um outro exemplo do mentorado meu, tá? Que está abordando a nova portaria do CNJ sobre reconhecimento de presos. E aí, nesse caso, ele está abordando o onde, tá? Essa portaria de quem? Do Conselho Nacional de Justiça, editada em 2022, que vai impactar quem? Eventual acusado. E vamos abordar o princípio da presunção de inocência e como isso pode evitar erro judiciário futuro. Todo mundo sabe que uma pessoa presa de uma forma equivocada vai ter que ser indenizada pelo Estado. E se esse Estado vai ter que indenizar, quem está pagando essa indenização? Somos nós, já que o dinheiro é público. Deixa eu ver o chat. Vamos lá. Nesse caso, eu vou postar no YouTube, Adão. Eu vou postar no YouTube e vou compartilhar o link com vocês no nosso grupo, tá bem? E aí, agora vamos para mais um passo, tá? Sites que podem ajudar você, tá? Tem alguém aqui que não seja do curso de Direito, tá? Se tem alguém, é só falar, eu sou do curso X, tá?
Então, eu só vou apagar o ar-condicionado e ligar o meu computador, que está com pouca carga. É rapidinho, demora nada. E aí, nesse caso, eu trouxe alguns sites, tá, que podem ajudar para você fazer um TCC, para você escolher um tema. Para contabilidade, ciências contábeis, o jornal contábil e o contábeis.com.br, tá? Esses dois, jornal contábil e contábeis, vão ajudar. Para jornalismo, esses dois sites aqui ajudam. Deixa eu ver aqui. Não, tranquilo, Adão, boa aula, eu sei como é que é. Eu trabalhei presencial na Estácio, 6 horas eu já tinha que sair de casa. Então, gente, eu vou pular essa parte aqui, que é de serviço social, que eu acho que só tem gente do curso de Direito. Para curso de Direito, esses sites desse vídeo que eu gravei do YouTube vai ajudar vocês. E esse aqui eu acredito que muitos de vocês já viram, que eu compartilhei no nosso grupo aqui do WhatsApp, tá? Como eu escolhi o tema do meu TCC? Vou contar brevemente como eu escolhi o meu tema. Gente, na época, e para vocês terem ideia, a combinação aluno-professor é muito importante. Eu escolhi o meu tema, para começar, algo que me incomodava na sociedade, crimes passionais. Tá? Eu queria falar sobre crime passional a princípio. E aí eu via, né? Naquela época, gente, 2006, não existia feminicídio, não existia, ninguém falava isso, era crime passional. E aí eu fui falar com a minha professora, que seria minha orientadora, eu falei, professora, eu queria falar sobre crime passional no meu TCC. A senhora aceita ser minha orientadora? Ah, aceito, ela era um amor de pessoa. Mas as ideias estavam discrepantes. Quando ela falou para mim que não existia crime passional, mas sim crime por traição, e a gente sabe que o crime por traição não quer dizer aquela traição de chifre ou achar que está sendo traído, mas, exemplo, uma emboscada, né? Ah, eu vou matar o meu amigo colocando veneno na comida dele e ele acha que eu estou dando uma comida boa para ele. Traição. Então, eu vi, poxa, peraí, eu não concordo com o que ela está falando. Então, vamos combinar que eu tive que trocar de tema de uma hora para outra. Porque a professora de penal em questão e eu não batemos o pensamento. Então, o tema que eu planejei por mais de um ano, já tinha comprado até livro, foi frustrado. E eu tive que trocar de tema de uma hora para outra, porque eu tinha que apresentar o tema do meu TCC já na faculdade. E aí, eis que eu tive que trocar de tema, e a minha inspiração foi uma palestra da ONG Médicos Sem Fronteiras, que abordou patente de medicamento. Eu pensei, cara, o que eu gostei na faculdade? Eu lembrei, gente, teve aquela palestra, eu adoro propriedade intelectual, olha aí, eu escolhendo minha matéria preferida, uma das minhas matérias preferidas, propriedade intelectual, e o tema que uma patente de medicamentos aumenta o preço do remédio em 95% é algo que me incomoda. Então, vou escolher esse tema. Daí surgiu o tema do meu TCC, que foi patente de medicamento, a visão econômica à luz dos direitos fundamentais. E aí eu fiz uma relação entre direito à saúde e direito à propriedade intelectual. Ou seja, eu tive 24 horas para escolher o meu tema. Porque o tema que eu planejei por um ano não funcionou. Até livro eu já tinha comprado. Então, nesse caso, o meu tema me rendeu uma nota 10. Esse tema me rendeu um emprego no futuro. Esse tema que eu escolhi me rendeu uma entrada no mestrado no futuro. Me rendeu o primeiro livro que eu publiquei. Gente, dá para entender que o TCC muda a sua vida? Eu tenho uma colega que escolheu falar sobre uso capião extrajudicial lá na época da formatura dela, 2011. Nem existia lei de uso capião extrajudicial, e ela já pensava isso. Então, e o tema dela mudou a vida dela também. Esse foi o tema de uma live no meu Instagram, que está gravada lá, que é o TCC mudou a minha vida. Deixa eu ver se alguém perguntou algo. Tranquilo, imagina. Ai, que bom, Carol, que você gostou, fico contente. Pessoal, quem não deixe de assistir o final, eu vou dar uma acelerada, tá? Para vocês não atrapalhar vocês. Agora vamos imaginar que você escolheu um tema batido. Nossa, todo mundo já falou de alienação parental. Pessoal, você tem todo o direito de escolher tema batido.
você tem liberdade de expressão. O que não pode é o professor te prejudicar porque você escolheu um tema batido, desde que você, pelo menos, tenha se esforçado para fazer algo bacana. Eu tenho um mentorado que está fazendo um TCC sobre alienação parental. Eu perguntei para ele, você gostaria de manter esse tema? Ele é batido. Se você quer manter, eu faço um pré-sumário inovador para você. Ele, professora, eu quero manter sim. Então, tudo bem, vou fazer um pré-sumário inovador. E como ficou esse pré-sumário inovador? Eu falei, olha, vamos falar sobre as visitas no fórum em processos que envolvem alienação parental. Então, ele vai falar de alienação parental, mas não falando, vai perder a guarda, porque isso é batido. Porque está errado, a psicologia jurídica fala sobre os efeitos nocivos de alienação parental. É batido. Mas falar sobre a visita no fórum e como funciona essa visita no fórum em virtude de alienação parental é inovador. Então, você tem todo o direito de escolher um tema batido. Quer falar sobre Lei Maria da Penha, que é de 2006? Beleza, mas vamos pensar em um enfoque inovador? Dá uma olhada no Google Notícias, Lei Maria da Penha, vê se tem alguma notícia nova, tá? Então, o tema pode ser batido, mas o seu sumário pode ser inovador. Não desista do seu tema só porque ele é batido. Só se você realmente estiver matutando, martelando na cabeça, gente, não sai nada de inovador daqui, talvez valha a pena trocar de tema. Porque o meu tema, por ter sido algo que ninguém escolhia, que era propriedade intelectual e remédio, e patente de medicamento, foi algo que me rendeu uma nota 10. E o livro, isso me facilitou entrar no mestrado, que eu falei sobre licença compulsória de medicamento patenteado. E aí, nesse caso, gente, você pode verificar, sim, essa dica do Google Notícia parece boba, mas ela é eficaz, ela funciona, ela te dá inspiração para tema. E você pode assistir a aula que eu postei no meu canal do YouTube, que é um vídeo sobre escolher um tema batido. E agora? E aí você pode ver como atuar no tema batido. Agora, muito cuidado para você não fugir do tema do seu curso, porque pode acontecer de você escolher um tema, no caso de psicologia jurídica, mas você focar muito no aspecto psicológico. E aí a banca vai falar para você, seu TCC não está jurídico. Isso pode acontecer. Ou então está muito social. Gente, vocês vão ouvir muito isso ao longo do semestre. Nem que seja algum colega de vocês falando, falaram que o meu TCC está social. Exemplo, aluno falou sobre TCC, no TCC sobre Lei Maria da Penha, que é condenável, que nem sempre as medidas preventivas são eficazes, porque as pessoas precisam ser educadas contra a violência doméstica. Alguém tem dúvida disso? Não, todo mundo sabe que as pessoas têm que ser educadas contra a violência doméstica. Mas a educação familiar foge do tema do direito. Falar sobre alienação parental no viés psicológico dos danos à criança foge do tema do direito. É um tema importante? Mas que um psicólogo, um estudante de psicologia falaria melhor que um estudante de direito. Como o seu curso é de direito, não foque o seu TCC nos danos psicológicos da criança que sofre alienação parental. Não foque sobre a educação da sociedade contra a violência doméstica. Tá? Um sociólogo vai falar melhor sobre isso. Um pedagogo falaria melhor sobre isso, mas não um aluno de direito. É muito cuidado também com fazer uma parte histórica muito profunda. Você não é historiador, tá? Você não é historiador. Você pode colocar a parte histórica no TCC? Pode, é uma forma de você ganhar página. Mas você não deve aprofundar na história, tá? Demais. E aí, nesse caso, também sugiro que você não coloque nenhum 000 relato pessoal. Porque no meu relato pessoal, eu sofri alienação parental, eu sofri violência doméstica. Claro que queremos saber dos seus problemas, tá? É bom saber, até por uma questão de apoio, mas o seu TCC não é sobre você, é sobre o tema, tá? Então, só para vocês terem a comprovação visual de que após o TCC existe vida. Aqui no caso, você pode publicar o seu TCC em coletânea. Olha aqui a coletânea que Juliana está participando, que vai ser lançada em maio, junho desse ano. A editora Lumen Juris já está editorando o nosso livro. Aí na foto sou eu com 20
23 anos de idade. 23 anos. Aí eu tinha 23 anos de idade em 2010, segurando meu primeiro livro da mão. Aí é o tema, patente de medicamentos. Não falei para vocês? Eu não minto para vocês. Então, está aqui o meu tema, patente de medicamentos. Transformei no meu primeiro livro. Seu TCC pode virar o seu livro. Aqui eu não estava pensando em ser rainha do TCC, gente. Eu só queria ter meu primeiro livro publicado. Aqui, você pode ser entrevistado em programa de entrevista sobre o seu TCC. Para participar do TCC Cash, o preço atual para quem quiser fazer futuramente é R$200. Você vai ter meia hora de entrevista em um estúdio alugado por mim e pelo Montanha, e é por isso o preço de R$200. E aí você vai ter a sua gravação disponível para você postar em suas redes sociais. Fica bem legal. Eu vou fazer isso com o podcast que eu fiz. Aí me perguntaram, Simone, fala um pouquinho da sua mentoria? Com certeza. Então, eu estou mostrando aqui a mentoria, tá? Não empurrando para você, você tem que comprar minha mentoria. Não, eu quero apresentar minha mentoria para caso você ache que ela vá te ajudar. Uma coisa eu garanto, a aprovação, garanto que você vai aprender muita coisa ao longo do TCC. Gente, se vocês aprenderam algo sobre tema hoje, eu já fico muito contente. Nossa, já é um prazer para mim estar aqui. Então, nesse caso, mas se você quer aprender mais sobre desenvolvimento, matriz, introdução, conclusão, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês. Simone, e se eu quiser entrar para a mentoria Arrase na elaboração do TCC? O que eu ganho? O que tem de diferente? Você vai receber 5 aulas ao vivo aqui no Zoom, e as aulas ficam disponíveis apenas para os mentorados mesmo. Então, você vai ter aula sobre regulamento, matriz, desenvolvimento do TCC, em que eu ensino a BNT com compartilhamento de tela. Você vai aprender a fazer introdução e conclusão de forma perfeita em técnica e independe de inspiração. Você vai aprender a fazer direitinho os elementos pré- e pós-textuais da sua faculdade. Todas as aulas ficam gravadas, podendo ser vistas quando você precisou faltar a aula. E, nesse caso, você pode assistir mais de uma vez, porque você tem acesso para sempre. Você não vai precisar nunca mais adquirir uma mentoria para pós-graduação, por exemplo. Você vai receber um modelo de TCC e de matriz feitos por mim. Eu que fiz o TCC, eu que fiz a matriz. Então, eu vou te fornecer um modelo de TCC e matriz feitos por mim. Você recebe também um pré-sumário feito por mim. Esse pré-sumário inovador, que o aluno tem grandes chances de tirar uma nota muito alta, porque realmente a mentoria tem um bem intangível, que é a minha ideia. Eu não faço TCC por aluno, eu não vendo TCC pronto, mas eu vendo a minha ideia para o aluno. Olha, você deve seguir esse pré-sumário, eu acredito que ele seja inovador, e eu vou te fornecer materiais para você preencher esse pré-sumário. Então, eu posso te enviar Gente, eu não faço a pesquisa 100% para o aluno, mas eu ajudo na pesquisa. Isso significa que eu envio artigo científico para ele, eu envio livro para ele por WhatsApp, eu envio assim, tem esses livros aqui que eu achei aqui na minha biblioteca particular, eu estou te enviando esses livros. Então, eu envio tudo para o WhatsApp. Você não precisa sair de casa, assim, me encontrar. Não, tudo é pela internet. Também você recebe relatório de erro de ABNT, relatório de erros em matéria de... relatório antiplágio. E aí, nesse caso, você vai me mandando todas as etapas antes de postar para o tutor online, antes de mostrar para o coordenador presencial. Por isso que o aluno da minha mentoria recebe muito elogio, porque ele tem uma correção prévia que é a minha. Então, eu corrijo esse TCC, eu falo, olha, você tem que acertar isso, isso e isso, você tem que ajeitar isso, isso, isso na matriz, você tem que ajeitar isso, isso, isso no desenvolvimento, e aí ele entrega para o tutor online um TCC que já, na verdade, já foi corrigido. Então, por isso que quando eu posto no Instagram, transformações, resultados, volta e meia tem o quê? Mensagem de elogio de professor. Por causa disso, o TCC já foi corrigido previamente. Então, o aluno também recebe um relatório antiplágio, tá? O relatório antiplágio é o único serviço da mentoria que eu presto também de forma autônoma. Ou seja, ele não... Simone, eu não fiz sua mentoria, não comprei nada da mentoria, mas eu quero comprar o detector de plágio. Posso passar meu TCC no detector de plágio? Pode. O envio do relatório antiplágio custa apenas R$50. E aí você vai receber o relatório e vai poder fazer alterações no seu TCC
conforme o detector de plágio detectou algo como plágio. Aí você pode colocar aquele problema. Você pode citar, trocar para citação, ou tirar simplesmente o que o detector entendeu que era plágio. E ele é bom que ele te ajuda a desenvolver mais o TCC com as próprias palavras, porque isso também diminui o antiplágio. Também existe a correção do TCC, como eu comentei com vocês, atendimento a qualquer dia e horário da semana. Eu corrijo o seu TCC ou você tira a sua dúvida sábado, domingo, feriado, madrugada. Você me escreve a hora que você quiser. Quem está no meu Instagram sabe que volta e meia eu coloco. Mentorados vão acordar já orientados amanhã. Ou seja, que eu mando a mensagem de volta de madrugada. Eles me escrevem de madrugada, eu respondo de madrugada. Eles me escrevem ao longo do dia. Eu procuro responder o mais rápido possível. Às vezes, o que pode fazer com que eu demore a responder? Eu estou dormindo. Como assim, Simone? Porque eu durmo muito tarde, eu durmo mais 5 da manhã. Então, por isso, eu acabo acordando em torno de 12:30. Então, se você me mandar uma mensagem 3 da manhã, é bem provável que eu vou te responder na hora. Me escreveu 5 da tarde, eu vou te responder logo também. Me escreveu às 9 da noite, vai responder logo. Mas se você me escrever às vezes 10:30 da manhã, tem chance de eu te responder à 1 da tarde. Tá? Mas o atendimento, eu te garanto, é bem rápido nas respostas. Se você for aluno do EAD Estácio, pessoal, isso aqui é só para aluno EAD Estácio, tá? O aluno EAD Estácio, se a apresentação do TCC for a prova escrita, eu ensino a responder como ele deve responder as questões. Simone, você faz a prova do aluno? Não, a mentoria Arrase é muito honesta, mas eu apenas ensino como ele vai responder essas questões. Aí agora eu vou falar sobre a mentoria da apresentação do TCC. Simone, como eu faço para adquirir a mentoria? É só mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram. Quanto ela custa, a mentoria da elaboração do TCC? No momento, por que eu estou falando no momento, gente? Porque ano que vem, semestre que vem, talvez ela esteja um outro preço. Mas, por hora, a mentoria ela custa R$ 557, podendo ser parcelada em 12 vezes de 55. Simone, é cara a mentoria? Você acha que é cara? Não, porque é um trabalho que dura em torno de 4 a 5 meses. Exemplo, para botar cílio postiço, o pessoal foi botar cílio postiço para gravar os vídeos. Foi R$ 300, gente. É um trabalho que é muito válido, me deixou bonita. Mas a pessoa levou 1h30 para fazer. A mentoria é algo que demora 4 a 5 meses. Eu não levo 1h30 te orientando, eu levo meses. Então, por isso, se 1h30 for R$ 300, não tem como a mentoria ser muito abaixo disso. Com desconto no Pix, dá para fazer a 500, tá? Com desconto no Pix, dá para fazer esse valor. Mas eu acho que fica pesado. Eu acho que é melhor comprar parcelado pela Hotmart. Você pode parcelar em até 12 vezes. A da apresentação do TCC, ela é maravilhosa. Os meus mentorados acham que essa mentoria da apresentação deveria ser obrigatória para todo estudante, seja de direito, seja de qualquer área, porque ela aborda isso aqui. A mentoria Arrase na Apresentação é composta por 3 aulas. A aula número 1, eu vou te ensinar a falar bem, a falar para fora, a falar de uma forma que as pessoas te entendam. Então, eu vou te ensinar técnicas de oratória. Eu tenho curso de oratória, eu tenho curso de moda, eu tenho curso de análise cromática. Então, tudo que eu estou dando nessa mentoria são com base nos cursos que eu fiz. E não com base, eu acho que fica bonito assim. Eu gosto de vermelho, eu gosto de verde. Não tem nada a ver com eu gosto, tá? Tem a ver com o que eu vou apresentar para você. E dentre as opções, você escolhe aqui a mensagem que você gostaria de passar para a banca. Quer um exemplo? Quando eu fui apresentar um trabalho sobre liberdade de expressão do trabalhador, eu fui demitida, segundo Fofoca Quente, por causa da minha expressão na internet, é algo que me incomoda. Eu escrevi um artigo para um congresso sobre liberdade de expressão do trabalhador. E eu fui de preto e vermelho. Simone, por que preto e vermelho? Flamengo? Não, mas é uma cor são cores que representam, em conjunto, um sentimento de raiva.
e é algo que eu queria passar para quem assistisse. Ainda que conscientemente quem estivesse me assistindo não entendesse isso, inconscientemente ela ia detectar isso. Era o que eu gostaria. Eu não iria apresentar esse tema de amarelo, que é uma cor do bom humor. Eu não apresentaria assim. Então, eu ensino as técnicas de oratória, como você se conecta emocionalmente com a banca, as roupas que trazem confiança para ti, as melhores cores que você pode usar numa apresentação, as que você também não deveria usar, eu menciono isso, como você usa o gesto ao seu favor, como você vai gesticular de uma forma adequada para deixar a banca encantada por ti. Sugestão de acessórios ambientais para a sua apresentação, caso você queira investir em acessórios para apresentação, não é obrigatório adquirir, mas eu ensino acessórios que deixam a sua apresentação mais bacana, e a importância de olhar para a câmera. A aula número 2 já é focada nos aspectos internos, a aula 1 nos externos, a aula 2 nos aspectos internos de uma apresentação, que é como você vai estudar, como fazer o resumo, como iniciar e finalizar a apresentação do seu TCC, como você vai lidar com críticas, como agir com o professor, caso você não saiba responder a pergunta. Na Tem uma verdade... borracha aí no chão, Enzo. O Anthony disse que é tua. Oi, Aline, não entendi. Não, desculpa. Não sabia Sim, que sim. Então, nesse caso, você vai ver como você vai lidar com críticas, e pelo método, na verdade, eu não uso isso como propaganda da RAS na apresentação do TCC, porque não é algo que eu garanto 100%. Eu posso dizer que eu garanto 85%. As apresentações dos meus alunos não geram perguntas. Essa é a realidade. Poucas apresentações de mentorado meu geram perguntas. E nesse ponto, eu posso dizer, Simone, algum precisa responder pergunta? Sim, não vou falar que não. Tá, não vou mentir para vocês. Tem um ou outro que passam por pergunta, mas é pergunta boba, porque eu consigo ensinar de uma forma que o professor não tem o que perguntar para o meu aluno. E como você fazer uma apresentação com paixão, com alma. E a terceira aula é uma aula individualizada, na qual você vai apresentar o seu TCC para mim, e eu vou ver se você está empregando as técnicas adequadamente e se você está apresentando de uma forma que levaria você a tirar uma nota 10. E por isso que os meus alunos acabam tirando notas muito boas, porque eles têm as minhas técnicas, eles apresentam de uma forma muito semelhante a mim, e com isso eles passam pela essa análise prévia que eu faço da apresentação deles e falam, olha, exemplos do que eu já falei. Olha, você está lendo. Eu falei isso para uma mentorada minha, não sei porque ela estava, digamos, lendo para mim, porque para mim ela poderia ser sincera, mas ela acabou, e ela foi sincera, ela falou assim, é mesmo, professora, eu li, eu estava vendo, eu pensei, ó, estou percebendo que você está lendo, seus olhinhos estão correndo na tela. Coisa que eu falei para o aluno também, você está gesticulando, mas eu não estou vendo, gesticula mais alto. E aí, com isso, eu consigo verificar pontualmente o que cada aluno tem a melhorar e o que está maravilhoso para a apresentação dele. Então, ele vai para a apresentação muito mais seguro. Essa mentoria custa R$ 257,00, mas quem é aluno da RAS na elaboração tem um desconto de 20%, paga R$ 200 na mentoria da apresentação. Pessoal, eu vou liberar vocês, porque vocês estão precisando ter aula. Vocês têm alguma dúvida sobre tema de TCC? Esse material vai ficar disponível para vocês de imediato no nosso grupo. Tranquilo? Deixa eu ver mensagem. Tranquilo. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz de vocês terem amado a aula. Eu amei estar com vocês, de verdade. Deixa eu salvar aqui a nossa aula, que eu vou postar no YouTube e vou deixar disponível para vocês. Quero salvar. Stop recorde.